Abra sua Bíblia na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, a essa comunidade que ficava ali na cidade de Colossos. A carta aos Colossenses ela é muito significativa, porque dentre algumas questões de ordens doutrinárias e dentre alguns ensinamentos heréticos que começavam a adentrar aquela comunidade, Paulo escreve falando sobre isso. Também ele vai escrever falando sobre a importância do relacionamento. Nós, há 2 semanas atrás, 2 quartas atrás, iniciamos uma série de mensagens que está ligado diretamente a essa questão de ordem relacional. Então, uns aos outros. E falamos 2 quartas sobre encorajando uns aos outros ou exortando uns aos outros. E vimos que a ideia de exortar, que talvez nós tínhamos, está muito distante daquilo que é realmente a palavra, o que significa a palavra exortar. E hoje, olhando para essa epístola, o Paulo, então, escrevendo essa comunidade, ele vai falar sobre essa questão de ordem relacional. Eu disse que nas Escrituras Sagradas nós encontramos essa expressão uns aos outros. Já de antemão digo que não contei, né? Não fiz esse trabalho de exegese aí, mas confiando nos estudiosos que tenho estudado para preparar os estudos, aparece 63 vezes na Bíblia. E 59 vezes essa expressão uns aos outros aparecem no Novo Testamento. E vocês vão perceber que essa expressão uns aos outros aparece, na maioria das vezes, proferida pelo apóstolo Paulo, que dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, o Paulo escreveu metade, poderíamos assim dizer, porque escreveu 13. Na sua maioria foram cartas a comunidades. Poucas cartas foram cartas nominais, né? Como a 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Tirando essas, o resto das cartas foi dirigido a um grupo de pessoas. Mas vejamos lá, Colossenses capítulo 3, a partir do verso 9 até o verso 14, por favor. Diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Verso 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Verso 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai a vós. Também perdoai vós. Verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que Deus abençoe e possa aplicar a sua palavra a cada coração nesse instante. Então, dando sequência a essa série de estudos que trata de forma muito direta e de forma muito explícita o desejo que Deus tem para nós, que venhamos a viver em comunidade, e eu falei sobre isso logo na introdução dessa série de mensagens. Nós, seres humanos, somos seres relacionais. Presente em nós esse desejo de se relacionar com o outro. Alguns mais, outros menos. Tanto é que um dos sintomas de que alguém está adoecendo ou está adoecido, psiquicamente falando até, é quando uma pessoa quer viver longe de tudo e de todos, quando quer viver isolado dos outros. Então, o apóstolo Paulo, sabendo disso e lidando com pessoas, né, lidando consigo mesmo, ele vai falar de forma direta sobre a importância de buscarmos viver e viver muito bem
Não é viver de qualquer jeito, não é viver de qualquer maneira, mas viver muito bem em comunidade. Então, hoje, partindo das orientações que o Paulo dá aos seus ouvintes ou aos seus leitores, e a maioria das vezes que essa expressão uns aos outros, Thaís, aparece nas escrituras, está no imperativo, ou seja, é uma ordem, não é algo facultativo, não é algo opcional, é uma ordem vinda do Senhor, Deus usando o apóstolo Paulo, então, para transmitir aquilo que ele deseja que venhamos a fazer, e é claro, para o nosso próprio benefício, para o nosso próprio bem-estar. E aí, Thaís, eu não sei como você vai fazer para fazer o corte de hoje, mas eu vou falar sobre dois uns aos outros. Aí você depois veja lá da melhor forma que você vai colocar o tema no corte. Mas a primeira orientação que Paulo, ou recomendação que Paulo dá aos colossenses é: não mintais uns aos outros. E é sobre isso que eu quero iniciar. Então hoje eu vou falar sobre dois uns aos outros aí. O primeiro é: não mintais uns aos outros. A versão que eu li aqui para os irmãos inicialmente é Almeida, Revista Atualizada. Mas eu vou ler o verso 9 de Colossenses 3, na nova versão transformadora, que está assim, olha, só me acompanhe, por favor. Diz assim: não mintam uns aos outros, pois vocês se despiram da sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Eu quero só ressaltar esse finalzinho aqui. Então, vocês se despiram de sua antiga natureza e de todas as suas práticas perversas. Bom, uma outra coisa que vocês vão perceber, se já não perceberam, é que na fala do apóstolo Paulo, ou nos escritos do apóstolo Paulo, ele usa muito essa analogia de se despir. Ele vai dizer, se despir do velho homem, né, da velha natureza, porque uma pessoa que teve um encontro, irmão Dalmir, real e pessoal com Jesus, agora precisa se revestir. Revestir do quê? Do novo homem. E aí, esse linguajar usado por Paulo, essa analogia, está muito presente em outras cartas também. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, se despir do velho homem, dessa velha natureza, a natureza adâmica que sente prazer no pecado, até porque pecado é bom, se não fosse ninguém o faria, mas é extremamente nocivo, nos separa de Deus e nos leva à morte. E aí, a partir do momento que tivemos o encontro com Jesus, o encontro real e pessoal com Cristo ressurreto, Paulo vai dizer que nós devemos nos revestir do novo homem. E aí, aqueles que tiveram encontro real e pessoal com Cristo vão buscar isso, vão buscar se revestir do novo homem. E a ideia de se despir, Isaurinha, do velho homem, é a ideia de abandonar, a ideia de remover o pecado de nossas vidas, uma vez que nós morremos e ressuscitamos com Cristo. Então, o batismo é uma simbologia que acho que faz com que a gente lembre disso, né? Então, quando somos mergulhados nas águas, é o símbolo da morte, daquela velha criatura, da natureza pecaminosa. E quando somos levantados, então a ideia é que ressuscitamos com Cristo. E o Paulo vai dizer, olha, vocês que já têm Cristo, vocês devem, ou nós devemos, nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. E aí, no finalzinho, o Paulo vai dizer, olha, vocês têm que abandonar algumas práticas perversas, algumas práticas que são nocivas a nós, e ainda mais, são nocivas ao relacionamento entre as pessoas, ou relacionamento interpessoal. E qual é essa prática perversa que Paulo destaca aqui no verso 9? É a mentira. É justamente a mentira. Por quê? A mentira, queridos, e os irmãos acho que vão concordar comigo, leva a um rompimento de comunhão. Por quê? Envolve engano
e automaticamente vai gerando o quê? Desconfiança. Vai gerando o quê? Suspeita. A mentira, ela é nociva a todo e qualquer relacionamento. Seja um relacionamento a nível conjugal, seja um relacionamento a nível paternal ou maternal, seja um relacionamento a nível de trabalho, a nível de escola, e seja um relacionamento a nível de uma vida comunitária, onde todos somos um em Cristo Jesus. Então, Paulo vai dizer, olha, entre nós, ou entre vocês, queridos colossenses, não deve haver mentira. Não mintais uns aos outros. Porque a mentira, ela traz, e ela tem esse poder de romper relacionamentos, romper a nossa comunhão um com o outro, porque automaticamente vai envolvendo engano, que gera suspeita e desconfiança. Mas o Paulo também escreve isso a uma outra comunidade, a comunidade de Éfeso. Veja lá Efésios, capítulo 4, verso 25, por favor. Paulo também vai alertar a esses irmãos sobre o risco da mentira, o quanto a mentira ela é nociva a todo e qualquer tipo de relacionamento. Efésios capítulo 4, verso 25. Diz assim: deixem, ou melhor, a partir do verso 23, Efésios capítulo 4, verso 23. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. Aí veja o verso 24. Como eu disse, essa analogia de se despir, de se revestir, ela é muito utilizada por Paulo. Ele vai usar aqui, olha. Revistam-se de sua nova natureza. Ou algumas versões está, revistam-se do novo homem. Porque agora a Bíblia não diz, se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, na minha versão aqui, que é a nova versão transformadora, diz, olha, revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa, como Deus é. Como Deus é justo e santo. Dá uma paradinha aí. Porque, na verdade, quando a gente fala de santidade ou santificação, a proposta não é a cada dia nos parecermos mais com Jesus? A cada dia não refletirmos mais Jesus em nós, que as pessoas possam ver Jesus através de nós? Então essa é a ideia. Por isso que a cada dia nós vamos tirando aquilo que está presente, as práticas perversas que estão presentes ainda em nós, e vamos colocando, vamos nos revestindo daquilo que Deus gostaria que pudéssemos estar revestidos. E o verso 25, olha aí, a orientação. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Não é por acaso, queridos, que Paulo vai orientar não apenas aos colossenses, como aos irmãos que estavam ali naquela comunidade de Éfeso. Então, deveriam eles abandonar as práticas antigas, deveriam eles abandonar as práticas perversas. Porque nenhum relacionamento resiste à mentira. Por isso a importância de falar sempre a verdade em amor, a verdade na hora certa, da forma certa. E até mesmo porque, uma coisa óbvia que os irmãos bem sabem, que todas as vezes que usamos desse artifício, desse mau artifício que é a mentira, nós estamos nos parecendo mais com o diabo do que com Deus. Porque quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? O diabo. Isso está lá em João, capítulo 8, verso 44. E é muito interessante que no mundo, e quando eu digo mundo,
uma sociedade onde os princípios e valores não são pautados pela palavra de Deus, a mentira é algo tão comum, é tão normal, né? Infelizmente, isso é um problema quando se torna normal e comum em nosso meio. Aí é um problema sério, irmã Vilma. E até mesmo nas nossas expressões, né? Ou quando a gente vai falar de alguém, falar, fulano é mentiroso, fulano é cascateiro. Se nós formos avaliar, e aqui longe de mim querer dizer o que lhe ofende ou não, mas eu já falei algum tempo atrás aos irmãos, e vou repetir, que uma das coisas que mais me ofende, irmã Solange, é me chamar de mentiroso. Eu não tenho o hábito de mentir, não tenho a prática de mentir, não vou dizer que nunca menti, porque aí estaria mentindo. Já menti sim. Mas uma das coisas que mais me ofendem é chamar de mentiroso. Então o pessoal fala assim, quer me ofender, xinga minha mãe. Também, mas quer me ofender, fala que eu sou mentiroso. E eu me recordo que há algum tempo atrás, alguns anos atrás, isso já tem anos, conversando com as minhas sobrinhas, elas eram pequenininhas, bem pequenas, mais do que hoje, né? E elas falaram, tio, o senhor é mentiroso. E elas estavam com aquela mania, isso é mentira, tio. Eu falo, não, isso é assim, assim. Isso é mentira, tio, isso é mentira. E eu falei, eu preciso fazer uma intervenção, né? Aí eu chamei as duas, vamos sentar aqui no sofá. Vamos ver aqui na Bíblia o que a Bíblia diz sobre mentira. E elas já sabiam ler, e eu pedi para elas lerem João 8, né? E o verso 44. Aí eu perguntei para elas, vem cá, quando vocês mentem ou quando vocês chamam alguém de mentiroso, você está elogiando essa pessoa ou você está bagunçando essa pessoa, está ofendendo essa pessoa? Elas, tio, está ofendendo, né? Eu falei, por que quem é o pai da mentira? É o diabo, né, tio? É o diabo. Eu falei, então, não mintam e também não chame ninguém de mentiroso ou mentirosa, sem ter a comprovação, porque é uma grande ofensa. Eu falei, olha, o tio não mente. O tio não mente. Então, elas entenderam e pelo menos me chamar na minha frente, não tem chamado de mentiroso mais desde então. Mas é uma grande ofensa, não é? Porque chamar alguém de mentiroso é chamar assim, você é o filho do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, se eu sou mentiroso, eu sou discípulo do diabo. Eu sei que eu estou exagerando, talvez exagerando, mas é para a gente ter uma noção do quanto, às vezes, algumas falas que saem de nossos lábios, elas não têm a dimensão exata do que realmente o é. E aí, queridos, dentre algumas coisas que o Paulo vai dizer que nós devemos nos despir, dentre algumas práticas perversas que nós devemos abandonar, está a mentira. Então, essa é a minha primeira orientação que eu dou aos irmãos à luz do que Paulo nos escreve. A começar por mim, né? Não mintais uns aos outros. Mas ainda, voltando lá para Colossenses, capítulo 3, agora no verso 13, a ideia de suportar. Então, a primeira, Thaís, é não mintais uns aos outros. A segunda orientação que eu destaco aqui do apóstolo Paulo é suportai-vos uns aos outros. E eu vou ler na nova versão transformadora o Colossenses capítulo 3, verso 13. Se você quiser olhar lá novamente, diz assim: sejam compreensivos uns com os outros. A maioria das versões deve estar assim: suportai-vos uns aos outros. Mas eu quero pegar essa terminologia aqui e os irmãos vão ver por quê. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Pelo menos eu gostaria de fazer aí, ou fazer dois destaques, melhor dizendo, com relação a suportai-vos uns aos outros. O que está envolvido aí? Quais as implicações? Primeiro, suportar uns aos outros envolve ser compreensivo.
Eu sei, irmãos, e eu acredito que eu não sou tão diferente assim dos queridos, mas tem dia que nem a gente está se suportando, né? Tem dia que a gente olha assim para o espelho e fala, tá me olhando? Tô de verde, né? A gente se torna assim meio intolerável em alguns momentos, logo ao acordar. Mas também percebo na minha caminhada, na minha vivência com os outros, que tem algumas pessoas que nós já temos uma predisposição a sermos mais compreensivos. E existem outras pessoas que nós temos uma predisposição a não sermos tão compreensivos. Não é verdade? Ou só acontece comigo, né? Talvez só aconteça comigo. Então, suportar envolve compreensão. Suportar envolve ser compreensivo, ser compreensiva, ser tolerante. Essa é a ideia dessa expressão aqui. Porque enquanto seguidores de Cristo, e aí, queridos, isso é fantástico, irmã Tatiana, porque enquanto seguidores de Cristo, nós não temos o direito de ter predisposição para ser tolerante para com um e ter uma predisposição para ser intolerante com o outro. A ideia é uma via, irmã Neide, de mão dupla. Suportai-vos uns aos outros. Então, essa tolerância deve ser mútua, principalmente quando nós vivemos em comunidade, temos Cristo. E Paulo está escrevendo para um grupo como o nosso. O Senhor está falando é para a gente. Olha, vocês precisam ser mais compreensivos. Vocês precisam ser mais tolerantes. Paulo também escreveu isso aos Efésios. Veja lá, Efésios capítulo 4, verso 2, por favor. Efésios capítulo 4, verso 2. Olha o que diz Paulo aos Efésios. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando, algumas versões está suportando uns aos outros. Na minha versão está assim, tolerando pacientemente uns aos outros em o quê? Em ódio? Em amor. Em amor. Porque no reino de Deus é o reino de amor. É um reino que exala amor. É um reino que respira amor. É um reino que o amor é manifesto. E é manifesto através de palavras, mas através de ações também. E até quando a gente não age, né? Porque aquele que nunca quis esganar um seu irmão da igreja, que me atire a primeira pedra. Há alguém aqui nessa noite que nunca quis esganar um irmão aqui da igreja? Alguém? Ó, que bom, ninguém, né? Graças a Deus. Todos nós, em algum momento, já. Mas até quando nós não, é um ato de amor. Não, Senhor, passe de mim. Isso aí, né? Mas a gente aprende com Jesus. Jesus também, ele é um mestre por excelência, ele é um mestre da compreensão, ele é um mestre da tolerância. Há uma passagem que eu acredito que ilustra muito bem a importância de sermos tolerantes, de sermos compreensivos, de suportar uns aos outros. Veja lá, Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, a partir do verso 51. Eu vou pedir para você ter paciência e me acompanhar na leitura desses 6 versos. Olha só esse episódio aí. O que tem a nos ensinar e o que tem a ver com a ideia de suportar uns aos outros. Diz assim, Lucas 9, verso 51. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Verso 53.
Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los? Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu e seguiu para outro povoado. Bom, havia uma questão de intolerância aí e de incompreensão que era histórico. Isso já vinha desde o Antigo Testamento, há mais de 2000 anos atrás. Os judeus não se davam com os samaritanos e os samaritanos não se davam com os judeus. Eles estavam rumo a Jerusalém, adentraram uma aldeia e não foram recebidos. Talvez quase que foram escorraçados dali, enxotados daquela aldeia. E aí, Tiago e João, incompreensivos e intolerantes, vão fazer uma pergunta a Jesus. Senhor, o Senhor não quer que a gente ore? Aí então você fala, para que eles movam o coração, para que eles abram a porta para ti? Não! O Senhor não quer que a gente ore para que caia fogo do céu? Lembre-se que naquela aldeia tinham homens, tinham mulheres, tinham crianças, tinham anciãos, e eles queriam orar para Deus mandar fogo do céu e consumir toda aquela aldeia. É isso que o texto diz. E aí, há duas coisas que vale a pena a gente destacar na repreensão de Jesus para com os discípulos e também diante do que, ou de como ele se portou para com aqueles samaritanos. Primeiro, Jesus aqui, irmãos, suportou a rejeição dos samaritanos. Ele suportou. Alguém gosta de ser rejeitado? Ninguém gosta de ser rejeitado. É algo terrível, né? Mas Jesus suportou a rejeição dos samaritanos. Mas ainda mais, ele não apenas suportou a rejeição dos samaritanos, como ele suportou, tolerou a ignorância, a falta de conhecimento e até a truculência de Tiago e João. Não é verdade? Então, aí Jesus teve uma dupla tolerância. A tolerância com os samaritanos, que o rejeitaram, e a tolerância para com os discípulos. Não é por acaso que Jesus apelidou Tiago e João de filhos do trovão. Agora vocês sabem por quê, né? Por onde eles passavam, trovoado. Então, Jesus acho que nos ensina, acho não, Jesus com certeza nos ensina muito sobre tolerância, sobre compreensão, mesmo diante de um povo intolerante, porque um ato não justifica o outro. Porque fui mal recebido, é isso mesmo, eu tenho que agir, pagar com a mesma moeda. Não é isso que a Bíblia nos ensina. E mais à frente, então, vejamos o que Pedro, que foi alvo da compreensão, da tolerância, o quanto Jesus teve que suportar a Pedro, vai falar sobre o próprio Jesus. Veja lá no finalzinho da Bíblia, 1 Pedro, ou 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22 e 23. Primeira de Pedro, capítulo 2, verso 22. E verso 23. Olha o que Pedro está falando de Jesus. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Então, Jesus nunca mentiu. Verso 23. Não revidou quando insultado. E o texto não diz, mas tudo leva a crer que naquela aldeia dos samaritanos, não apenas ele não foi recebido, como foi insultado, porque eu já disse, os samaritanos não se davam com os judeus e os judeus não se davam com os samaritanos. Nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Então,
A primeira implicação aí de suportar uns aos outros envolve compreensão, envolve tolerância. Numa comunidade de fé, a qual nós vivemos, nós devemos buscar ser compreensivos e tolerantes, mesmo com aqueles que são intolerantes, mesmo com aqueles que não têm compreensão. Mas é claro, nós só vamos conseguir ter um bom viver se essa tolerância for mútua, não é? Porque às vezes a gente até pode suportar outra pessoa, mas a gente não vai conseguir se relacionar tão bem com a outra pessoa. Por quê? Porque ela é ignorante, no sentido de truculenta, ela é incompreensiva. Aí o relacionamento vai ser muito básico. Nós não vamos desfrutar da alegria, do prazer que é viver em comunidade, viver suportando uns aos outros, naquele dia que a gente está insuportável. Eu me lembro, quando eu estava preparando esse esboço, que uma vez, acho que eu vim buscar a Sueli aqui na igreja, eu estava na igreja, e não estava naquele meus dias bons, né? Aquele dia que a gente acorda e olha para o espelho e diz que está de verde. E aí o semblante logo muda quando a gente vai convivendo com as pessoas, né? O semblante muda, o sorriso já não surge de forma tão fácil, o tom da voz às vezes se eleva um pouquinho, e aí alguém falou para a Sueli assim: pastor, não está legal hoje não, né? Irmãos, tem dia que a gente não está legal não. Mas aí como é importante ter uma comunidade que entende isso. Eu fiquei feliz porque a comunidade a qual eu faço parte e que sou líder, compreendeu que eu não estava num dia bom, não estava legal. E foi tolerante comigo, foi compreensivo. Tanto é que depois, no outro dia, ou na outra semana, encontrei com os irmãos e o problema não era nem os irmãos, o problema era eu. Na maior parte das questões, somos nós o problema. Mas como é bom. Então, para que a gente tenha esse prazer de viver em comunidade, é importante essa disposição de suportar uns aos outros, de tolerar uns aos outros. Quando essa via é de mão única, o relacionamento, entendo que não tem esse prazer, não tem essa alegria. Mas ainda, para finalizar, suportar envolve aqui nessa palavra, ou nessa expressão, né, Paulo dizendo suportáveis uns aos outros, envolve sustentar. A ideia aqui, Laura Guimarães, é servir de escora. Então, é a gente servir de escora para o outro. Bom, quem for minha escora está lascado, que é muito peso, né? Mas aí arruma dois, né? Essa é a ideia aqui. A ideia é que a gente deve estar disposto ou disposta a amparar o fraco e ajudá-lo para que ele se levante. Ou, se é uns aos outros, para que a gente possa ser amparado e levantado no dia ou no momento em que estamos fracos. E, infelizmente, irmãos, o que às vezes a gente percebe é que nem sempre isso acontece nas comunidades de fé, né? Então, quando alguém está fraco na fé, está ali, alguém que deu um tropeço, caiu, aí tem gente que a pessoa já está na ponta do precipício, aí o outro já dá um bico logo para cair de vez. E aí não há essa disposição de sustentar o outro, de escorar o outro, de levantar o outro. Infelizmente, muitos ao verem um irmão, uma irmã caída, querem rebaixar esse irmão, essa irmã, pisar, desprezar esse irmão e essa irmã. Mas não é isso que Deus deseja. Nós devemos estar dispostos a levar a carga um do outro com prazer. Essa é a ideia. Então, não é com tristeza, não é resmungando, não, eu estou aqui do seu lado, e como é bom saber que, diante dos momentos difíceis que passamos, tem alguém que a gente pode contar, né? Que bom! E como é bom saber que as pessoas podem contar conosco também, nesses momentos difíceis, para levar as cargas. Paulo escreveu sobre isso também aos Gálatas. Veja lá, Gálatas capítulo 6, verso 2, por favor.
Gálatas capítulo 6, verso 2. Diz assim: levai as cargas o quê? Uns dos outros. E assim cumprireis a lei dos homens? A lei de Cristo. Levai as cargas, sustentai. Fala, olha, eu estou aqui porque você precisar, mas eu também gostaria de contar com você quando eu precisar. Então, uns aos outros. Levai as cargas uns aos outros. Sustentai uns aos outros. Carregai uns aos outros. Como isso faz diferença? E aí, para finalizar, vocês sabiam que Jesus também precisou ser amparado por homens? Jesus precisou de alguém para ajudá-lo a sustentar uma carga que ele teria que carregar dentro em breve, momentos antes da sua traição, onde seria traído, condenado e crucificado? Jesus, o Cristo ressurreto. Ah, pastor, Jesus, porque Jesus era humano, 100% homem. E isso se aplicou a ele também. E ele tinha no seu grupo mais chegado, no seu grupo dos 12, 3 mais chegados. Pastor, onde está essa passagem aí que o senhor está dizendo que Jesus suplicou ali ajuda para ser sustentado para que ele não caísse? Veja lá, último texto, Mateus capítulo 26. Veja se Jesus não está pedindo ajuda aqui. Mateus capítulo 26. Verso 36, 37 e 38. Diz assim: então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Verso 37. Levou consigo Pedro e os filhos de Zebedeu, né? O Tiago e João davam as furadas, mas estavam sempre com Jesus, né? Então, apesar deles de vez em quando darem os vacilos, eles estavam sempre com Jesus. E aí olha o que o texto diz: e começou a ficar triste e angustiado. Jesus então chega ao Getsêmani, sobe um pouquinho mais, leva os 3 mais chegados, Pedro, Tiago e João. A sua alma começa a se angustiar, começa a ficar triste, porque estava chegando ao fim a sua vida e também a missão a qual ele viera completar, ou viera a cumprir. Aí o verso 38, olha só. Vê se Jesus não está pedindo ajuda aqui. Minha alma está profundamente triste, algumas versões está angustiada, a ponto de morrer. Disse ele: fiquem aqui e façam o quê? E vigiem comigo. Jesus está pedindo ajuda. Jesus está pedindo alguém para que ele possa se escorar, alguém que pudesse sustentá-lo em o quê? Em oração. Fiquem aqui e vigiem comigo, orem comigo. Jesus, infelizmente, os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João, não tiveram a disposição e, enfim, o fato é que Jesus sobe a primeira vez, quando desce eles estão dormindo. Sobe novamente, desce, eles estão dormindo. Isso acontece 3 vezes. Mas aqui a gente vê Jesus desejando alguém para que ele pudesse se apoiar. Um suporte, como se fosse uma escora. E assim acontece, irmãos. Como é bom saber que em meio às lutas, tem alguém orando por nós. Tem uma canção, uma bela canção que diz: tem alguém orando por mim, já posso sentir. E a gente sente. É algo que talvez nos falte palavras para explicar, mas a gente sente quando tem alguém intercedendo pela gente, tem a gente nos sustentando em oração, quando a gente está vivenciando um momento difícil,
o momento que estamos prestes a tropeçar, prestes a querer abandonar, prestes a querer se afastar ou se desviar. Viver em comunidade implica em carregar a carga do outro, mas implica também em que o outro esteja disposto a carregar a nossa carga. Ou seja, viver em comunidade, suportáveis uns aos outros, implica em carregar e ser carregado, sustentar e ser sustentado, servir de escora, mas também ser escorado. Termino por aqui, trazendo então essas duas recomendações do Senhor, para que tenhamos relacionamentos saudáveis, para que possamos viver numa comunidade onde a verdade prevalece. Uma comunidade em que estamos dispostos a nos despir do velho homem e nos revestir do novo homem. Então, abandonando, largando as práticas perversas, dentre elas, a mentira. Não mintais uns aos outros. Mas também, numa comunidade em que sejamos dispostos a suportar uns aos outros. Isso envolve compreensão, isso envolve tolerância um para com o outro. Isso envolve estar disposto ou disposta a amparar um ao outro no momento de fraqueza, no momento em que estamos vacilantes ou titubeantes. O fato é que nenhum relacionamento saudável resiste à mentira, assim como nenhum relacionamento saudável persiste sem compreensão e sem tolerância. Então pense sobre isso, reflita sobre isso e busque viver isso. Não mintais uns aos outros e suportai-vos uns aos outros. E aí, fazendo isso, a gente está buscando mais de Cristo para as nossas vidas. Mais de Cristo eu quero ter. E assim como Cristo, fale sempre a verdade. Assim como Cristo, seja disposto ou disposta a suportar e ser suportado.